Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando aqui nesta segunda-feira, dia 14 de abril de 2025, 27 graus nesse momento, uma manhã ensolarada, mas às vezes ela fica nublada, tá? Nós estamos passando aqui para dizer que não vai ter, segundo a meteorologia, chuva no período da manhã. A umidade relativa do ar está bacana, 60%. É o outono brasileiro, norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Nós vamos ter hoje 29 graus de máxima, mas nós tivemos hoje, logo pela manhã, 19 graus de mínima. Amplitude térmica aí de 10 graus. Tá bacana, se não passar dos 29 já tá bom demais, né? Então, passando daqui, o outono já tá dando as caras do inverno, né? Um vento gelado soprando e nós estamos vendo que a temperatura já tem dado a sua queda e a mínima já tem caído aí de 3 a 4 graus e a máxima também às vezes cai de 4, 5 graus até 6 graus. No caso hoje, o que é o normal desse tempo é 35, 29, 6 graus de diferença aí da máxima que sempre se apresenta nesse tempo. Então, passando daqui para poder falar com você, tem alguns recados. Os recados são grandes, para poder grandes em importância, né? Mas são os mesmos de sempre. Não fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, cuidar para que você não tenha criadouros de escorpião nem de mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. O mosquito Aedes aegypti é aquele que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Se você for picado por ele, muito provavelmente, se ele estiver infectado, você vai ter que parar num ambiente hospitalar. Não é bacana. Então, cuide para que não tenha um criadouro dentro da sua casa, nem de escorpião, nem de mosquito Aedes aegypti. É só fazer limpeza. Limpeza é aquilo que faz com que esses dois e outros também, rato, barata, cobras, tudo que é animalzinho peçonhento aí, aparece na sujeira. Então, cuide aí para que não apareça no seu pedaço aí, no seu quintal, e aí você vai estar evitando muito de passar por uma dificuldade, tá bom? A imagem que está ao fundo aí é uma imagem que às vezes a gente fala, nunca vai chegar ao fim, né? Infelizmente, é o último vídeo, tá? É o último vídeo. É o último vídeo que nós fazemos aqui hoje, né? Mas um dia você vai escutar ou vai dizer, vai ouvir dizer, foi o último vídeo que ele colocou. Hoje não é o último vídeo de fato da nossa vida, mas eu gostaria que você pensasse nessa chamada como se fosse o último vídeo, como se fosse um pós-arrebatamento. E se você estivesse vendo isso, ou vendo esse vídeo, assistindo o vídeo, um dia depois, 2 dias, vamos ver o que aconteceu, como é que foi. Ele falava sempre, e um dia vai ter esse último vídeo. Eu espero que você não assista o último vídeo muito tempo depois do que ele for colocado, porque aí vai ser aquela situação de dizer assim, eu não fui, eu não subi. Se passado alguns dias do último vídeo, porque houve um arrebatamento e você assistir, muito provavelmente você não subiu, né? Então, qual é o versículo que dá base isso aqui? Ó? Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo e cada coisa tem a sua ocasião. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 é que diz isso. Então, presta bem atenção nisso daqui. E eu quero falar com você bem rapidinho. Hoje nós vamos fazer bem rápido, tá? Muito rápido. Eu creio que antes dos 20 nós vamos já estar entregando aí para o pessoal da técnica. Segunda-feira é complicado, né? Muita coisa para poder fazer, muita gente para poder ser atendida. Mas nós vamos fazer aqui bem rapidinho e vamos fazer a nossa parte nessa manhã. Se acontecesse com você
de você não ter visto ou não ter subido com Jesus no arrebatamento. Eu não quero que isso aconteça. Mas e se acontecesse com você? Se acontecesse de você não ver Jesus de perto? Se você tivesse ficado no dia do tocar da última trombeta e do arrebatamento. Eu não quero que isso aconteça. Mas você precisa decidir o que é que você quer nesse tempo de 2025, nesta segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Você pode decidir o que vai acontecer nesse último dia. E para poder você não ter que assistir o último vídeo de qualquer canal, ou dizendo assim, algo estrondoso aconteceu. Eu já vi muitas pregações de pessoas dizendo que Jesus voltou. Aquela situação de você ouvir um louvor que fala assim, muito em breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. E aí alguns vão gritar, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, aquele povo foi embora para cima. Eu lembro dessa cantora, eu acho que o nome dela era Cecília de Souza. Ela morou aqui em Ribeirão, ela cantava esse hino e a igreja se alegrava. Muitas pessoas que ouviram esse hino já foram para a eternidade, já estão na eternidade, já passaram para o Senhor. Eu não sei se a Cecília está por aí, mas ela cantava esse hino e muitas pessoas que ouviam se emocionavam, pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo. E ainda não aconteceu. Aqui em 2025 nós estamos. Alguns versículos na palavra de Deus me chamam a atenção. Não sei se com você acontece a mesma coisa, mas existem alguns versículos que me chamam a atenção por causa dos termos que foram usados. Na primeira carta eu acho que é na Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7. Já está próximo o fim de todas as coisas. Olha lá, quanto tempo se vai e ainda não chegou esse tempo do fim. Mas nós estamos vendo que está se aproximando o tempo do fim. E aí, está dizendo assim, a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É o que está falando. Lá atrás eu estava alertando. Quanto tempo se passou? E agora nós já estamos vendo coisas acontecerem. E aí aquele versículo do capítulo 22 e verso 12 de Apocalipse que fala assim, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. E aí você começa a pensar, cedo ele vem? Apocalipse foi escrito há quanto tempo atrás? Quanto tempo João redigiu essa carta de Apocalipse? Nós estamos nos últimos dias, irmão. Muitos estão aguardando que não vai acontecer. Não, isso aí é conversa. Papel aceita tudo. Já viu isso? Não sei se você já ouviu de pessoas, eu costumo ouvir muito isso daí. Pessoas que estão até em situação de passar para a eternidade, em situação complicada de saúde, mas que
sempre tem um argumento dizendo: isso aí, papel aceita qualquer coisa. Quem foi que escreveu essas palavras aí? Foi um comedor de feijão. Já viu isso? Você já deve ter ouvido isso. Mas a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Estava falando das virgens, né? As 10 virgens. 5 preparadas e 5 nécias, 5 que não estavam preparadas. Eu quero que você comece a vigiar, pois a gente não sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir ou há de voltar. Mateus no capítulo 25, versículo 13, que diz isso. Vigie, pois vocês não sabem nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem vai voltar. Hoje é dia de você aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. E quem sabe seja o último vídeo que você vai estar assistindo, né? Você vai estar assistindo. O último vídeo que diz que, olha, nós estamos num tempo de dificuldade, num tempo de problema, num tempo de necessidade, mas nós estamos vivendo dias em que daqui a pouquinho Jesus vai voltar. Não demora, Jesus vai voltar. Você precisa estar preparado. Por isso o convite para você continua aberto. Aceite a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Reconheça que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se você confessar isso na sua boca e no seu coração, você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A minha parte, a nossa parte de pessoas que pregam o Evangelho, nós estamos fazendo. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, qualquer homem ou mulher que for criado à imagem e semelhança de Deus, você prega para eles. Aí, a responsabilidade, depois que eles ouvirem, é com eles. Quem crer e for batizado, será salvo. Crer e ser batizado é uma atitude que todo aquele que ouve precisa tomar. Crer e ser batizado. Agora, a salvação é por conta de Deus. Eu não tenho salvação para dar para ninguém, e ninguém aqui tem salvação para dar a quem quer que seja. Por mais que gostemos das pessoas, não vamos poder fazer isso não. E o último vídeo logo vai estar aí. E eu não gostaria que você assistisse o último vídeo, porque pode ser que esse não seja o último vídeo, mas um dia haverá um último vídeo. E aí se você não aceitou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, você vai dizer: vamos ver o que o pastor falou ontem, o que o capelão falou ontem, como é que foi a última, porque eles já não estão. Fica com você essa situação de ler ou ver o último vídeo, é por sua conta, tá bom? Eu tenho uma relação de pessoas. Eu vou orar por você, claro. Hoje nós temos aí muitas pessoas, né? Olha que benção. Muitas pessoas que estão aceitando Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Muitos que estão voltando. Segunda-feira sempre é uma bênção, né? Pessoas que vêm de viagem, ouvem a palavra aqui na capela, e escutam, entendem. E a minha oração é sempre a mesma: me ajude a salvar mais um. A minha oração sempre a mesma: me ajude
a salvar mais um. Eu levanto com essa ideia que nós vamos fazer hoje. Me ajude a salvar mais um. E hoje muitos, né? Vocês que estão aí, uma alegria para mim, tá? Então preste atenção aqui. Muitas pessoas também estão passando por alguma tristeza, dificuldades. Tempo de Páscoa, tempo de passagem, tempo de festa, tempo em que pessoas compram chocolates e não presentes para as pessoas. Mas nós sabemos que a Páscoa é o dia, representa o dia que Jesus ressuscitou, né? Mas que houve um dia de uma crucificação. Ao terceiro dia ele ressuscitou, mas ele foi morto pelos meus e pelos seus pecados. E agora cabe a você. Está na sua mão. Tem gente que vive com essa história de que Deus não vai condenar as pessoas. Não, claro que não. Ele não quer condenar ninguém. Por isso que ele fala, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Não é culpa nossa. Não é culpa de Deus. Você precisa crer. Você precisa entender que Jesus Cristo já veio, já pagou pelos seus pecados. Basta que você aceite esse perdão dos pecados que foram dados lá na cruz que estava no Calvário. É isso. Mas mesmo aqueles que são salvos, eles morrem, tá? Pode prestar atenção que eles morrem. Pessoas que aceitaram Jesus Cristo não estão livres da morte, não. Vão morrer. E não vão deixar de passar dificuldades, não. Porque Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter necessidade, vai ter guerra, vai ter luta. Mas você vai vencer. Muitos já venceram e dormem, descansam no Senhor, esperam a volta do Senhor agora para receber o seu galardão. Simples assim. E se você não aceitou, você precisa fazê-lo hoje. Faça isso hoje, ainda hoje, tá? Eu vou orar por aqueles que estão passando por um momento de luto, por aqueles que aceitaram Jesus Cristo, por aqueles que estão voltando para o caminho e por todos esses meus amigos e irmãos aqui dessa relação. E pedir para que Deus abra a porta para muitas pessoas que estão desempregadas também, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão padecendo algum tipo de dificuldade, de problema, de necessidade, mas em especial aqueles que estão passando pelo luto. Alguém da família que passou para o Senhor, que descansou no Senhor e agora deixa um vazio que muitas vezes é irreparável por qualquer outra coisa. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor acalente os corações, console os corações e ajude essas pessoas, meu Pai. O luto é um dos tempos de aflições mais terríveis que o ser humano pode passar. Por isso, eu te peço em nome de Jesus, cuide dessas pessoas, dessas famílias, desses parentes, desses amigos, todos que estão com o coração entristecido nesse momento, que sejam consolados pelo teu Espírito Santo. Mas eu quero agradecer pela vida de todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas nesta manhã. Que eles tenham seus nomes escritos no livro da vida, perdoados os seus pecados e que os seus pés estejam firmados na palavra, que todo intento de Satanás sobre a vida de cada um deles seja repreendido em nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida de cada um deles, ou de cada uma delas. Eu oro também por aquelas pessoas que estão voltando para o Senhor nessa data, aqueles que estão nesse momento retornando para o caminho que nunca deveriam ter saído, e estão arrependidos, pedindo perdão dos seus pecados, e suplicando que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida. Eu te peço que faça isso em nome de Jesus. Eu oro nesse momento pela irmã Maria José e pelo Emerson, eu oro pela irmã Maria Dourado e a família, oro pela Isabela, pelo Miguel e a sua família, oro também por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial, aqueles que estão lutando com as suas empresas, aqueles que têm empregados, aqueles que têm alguém na família que está desempregado. Eu oro
pelo Fabiano, que o empreendimento dele dê certo, continue dando certo, dando lucro, que seja saudável e que o Senhor possa abençoá-lo de maneira poderosa nesse tempo de tanta dificuldade. Eu oro pela dona Néia e seu Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete e a avó Tereza. Oro pelo Eduardo de Piracicaba e seus familiares também. Oro pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que são netos da avó Neuza e filhos da Sandra. Oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Eu oro pelos idosos, nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Eu oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, estão nas creches, estão nas faculdades, universidades, onde quer que estejam, em uma unidade educacional. Que a tua bênção repouse sobre a vida deles e daqueles que estão ministrando também. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão recuperando em suas casas. Oro por aqueles que estão passando pela drogadição, pelo alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, que estejam sendo perturbados por qualquer espírito maligno. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida dessas pessoas. Inimigo astuto, inimigo argiloso, está armando ciladas contra essa família, contra essa vida, contra esse empreendimento. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder para influenciar essa pessoa. Eu oro por todos aqueles que estão desempregados, que essa porta se abra sobre a vida deles. E aqueles que estão empregados, que eles também tenham um poder de valorização do emprego que têm, para que continuem mantendo as suas famílias. Eu oro, agradecido por tudo, por mais essa semana, por essa segunda-feira, por todas essas pessoas que voltaram para o caminho do Senhor, aquelas que estão aceitando a Jesus, que o Senhor continue firmando os passos de cada uma delas e não deixando que o inimigo toque nas suas vidas novamente. Eu repreendo toda a enfermidade na vida dessas pessoas e abençoo todos aqueles que trabalham em qualquer unidade de saúde, e que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles, perdoando os pecados e ajudando a cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma grande segunda-feira para você, uma semana repleta de grandes e boas realizações. Que Deus te abençoe, que venham as boas notícias, que haja paz sobre a sua vida, que haja paz sobre Israel. Até mais tarde. Deus abençoe. Bom dia, feliz segunda-feira.